Poucos conhecem a dimensão do mistério que envolve os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. A maioria apenas contempla a cruz como tragédia e o túmulo vazio como vitória, mas esquece que houve uma jornada invisível, uma travessia secreta que mudou para sempre o destino da humanidade. Nesse intervalo de silêncio terreno, nos bastidores do cosmos, o Filho de Deus desceu aos domínios da morte. Atravessou portões que nem o homem poderia abrir e proclamou sua autoridade em regiões onde apenas sombras reinavam. E aqui surge a primeira pergunta. O que realmente aconteceu nesses dias ocultos? O que Cristo viu? Quem encontrou? E por que sua descida era parte essencial da redenção? Hoje vamos mergulhar nesse enigma, não apenas com olhos de fé, mas com a percepção de que o texto sagrado carrega camadas simbólicas, espirituais e até mesmo ocultistas, capazes de revelar muito mais do que a superfície nos permite enxergar. A narrativa começa no momento mais sombrio da história humana, a crucificação. Após horas de dor e silêncio, Jesus ergue a voz e entrega seu espírito ao Pai, como está registrado em Lucas 23:46. Mas o instante de sua morte não foi apenas um apagar da consciência. Foi a abertura de um portal. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram e túmulos se abriram, conforme Mateus 27, 50-53 relata. Esses sinais visíveis eram reflexos de uma movimentação invisível muito maior. Enquanto homens choravam diante de um cadáver, no mundo espiritual a maior batalha da criação havia se iniciado. O Antigo Testamento já profetizava esse momento. O salmista declarou: "Não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção." Salmo 16:10. Pedro, em Atos 2, 27-31, aplica essa palavra diretamente a Jesus. Isso nos mostra que o Messias deveria sim descer ao reino dos mortos, mas não permanecer ali. Sua estadia seria passageira, mas determinante. Para compreender o cenário dessa jornada, é necessário revisitar o conceito hebraico de Sheol. Não se tratava apenas de sepultura física, mas de um domínio espiritual dividido. Havia o seio de Abraão, lugar de descanso para os justos, e havia o lugar de tormento para os ímpios, ambos separados por um abismo intransponível. Jesus mesmo descreveu essa realidade em Lucas 16, ao falar do rico e de Lázaro. Ali aprendemos que os fiéis aguardavam em paz, mas os condenados sofriam em consciência plena. Foi a esse mundo oculto que Cristo desceu. Não como vítima, mas como soberano. Ele mesmo havia declarado em João 10:18, "Tenho autoridade para entregar a minha vida e para retomá-la." Isso significa que, mesmo morto fisicamente, sua alma seguia em plena autoridade. Enquanto soldados guardavam seu corpo e discípulos choravam sua ausência, sua essência atravessava dimensões, rasgando o véu entre mundos. O número 3, presente nos dias de sua permanência nesse domínio, não é acaso. No ocultismo e na tradição hebraica, o 3 representa ciclo completo, equilíbrio entre início, meio e fim. 3 dias foram necessários para que a morte reconhecesse sua derrota. 3 dias em que o inferno descobriu que jamais poderia contê-lo. 3 dias em que a eternidade presenciou a maior ousada invasão da história. O Deus encarnado pisando nas regiões mais profundas da criação. Mas o que exatamente ele fez lá? As Escrituras nos dão pistas. Efésios 4:8 e 10 afirma que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e, antes de subir, desceu às partes mais baixas da terra. Pedro declara em sua primeira carta 3:18 e 19 que Cristo pregou aos espíritos em prisão, seres rebeldes desde os dias de Noé. E o Apocalipse 1:18 revela a consequência. Ele tomou para si as chaves da morte e do inferno. Perceba a profundidade. Jesus não foi apenas consolar os justos, ele proclamou vitória diante de potestades antigas, seres aprisionados desde a rebelião primordial, como Judas 6 e 2 Pedro 2:4 confirmam. Esses anjos estavam trancados em cadeias espirituais, esperando um juízo final. E o que ouviram não foi oferta de redenção, mas um decreto cósmico. A cruz havia triunfado.
A cabeça da serpente estava esmagada e o tempo de sua influência chegava ao fim. Imagine por um instante o eco dessa voz nas prisões do abismo. Espíritos milenares que acreditavam ter subvertido o plano divino, agora confrontados pela presença viva do Filho de Deus. Ali, onde nem mesmo a luz do sol alcança, ressoou a proclamação que abalou estruturas eternas. Não era súplica, não era diálogo, era sentença, era decreto. Enquanto isso, do outro lado do abismo, os justos que aguardavam no seio de Abraão presenciavam o cumprimento da promessa. Homens e mulheres de fé, Abraão, Moisés, Elias, Davi, Daniel, Ruth e Esther e tantos outros, finalmente viam diante de si o Redentor esperado. Hebreus 11 declara que eles morreram sem receber o cumprimento total da promessa, porque aguardavam algo maior, e agora o maior havia chegado. E aqui se revela o aspecto mais oculto dessa jornada, o grande êxodo espiritual, a libertação dos justos. Jesus não apenas proclamou vitória sobre as trevas, ele também abriu as portas do paraíso e conduziu consigo os fiéis à presença definitiva de Deus. Mateus 27, 52 e 53 nos dá um vislumbre. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Este evento, quase esquecido, mostra que a vitória de Cristo não foi apenas no invisível, mas se manifestou também no físico. Visualize esse cortejo espiritual. Cristo à frente, carregando as chaves da morte, guiando os antigos justos em triunfo, não mais sombras, não mais espera, mas plena entrada na eternidade. Paulo descreve em Efésios 8:8, levou cativo o cativeiro. Essa expressão revela a condução dos que estavam retidos no paraíso temporário para o céu eterno. E enquanto o cortejo seguia, os reinos espirituais estremeciam. Colossenses 2,15 declara que Cristo despojou principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles na cruz. O que parecia derrota, na verdade era estratégia. A cruz foi a armadilha que desmontou o império da morte desde dentro. Nesse ponto, o lado ocultista da narrativa se revela ainda mais intenso. Pense na simbologia das chaves. No esoterismo, a chave sempre representa acesso a segredos, domínio sobre portais. Ao tomar as chaves da morte e do inferno, Jesus não apenas conquistou autoridade espiritual, mas tornou-se guardião do maior portal da existência, o limiar entre vida e morte. A partir desse momento, nenhum espírito justo estaria mais retido. A passagem foi aberta e o caminho direto à presença divina estava garantido. O Salmo 24 ganha aqui um novo brilho. Levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Essa entrada não era mais apenas simbólica. Cristo, ao ascender com os libertos, inaugurava um novo tempo. As portas do céu se abriram, não para um homem, mas para o Deus encarnado, carregando em sua vitória cada alma redimida. E aqui a história toca a nós diretamente. Paulo, em Filipenses 1:23, declara: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, depois da obra da cruz, não há mais espera, não há mais limbo. Quem crê passa imediatamente ao encontro com o Salvador. A jornada de 3 dias transformou para sempre a relação entre morte e vida. Mas ainda há um detalhe grandioso. O escritor de Hebreus 9:12 revela que Jesus, ao subir, entrou no Santo dos Santos Celestial, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Aqui está a consumação. O sacrifício não foi apenas oferecido na terra, mas apresentado diante do trono eterno. O cordeiro que havia sido imolado agora se tornava sumo sacerdote eterno, selando um pacto indestrutível. Esse é um mistério que poucos compreendem. A vitória de Cristo não começou no domingo da ressurreição, mas no instante em que seu espírito deixou o corpo na cruz e iniciou sua jornada pelas profundezas. Ele atravessou o Sheol, confrontou anjos rebeldes, proclamou vitória, libertou os justos, tomou as chaves, ascendeu ao céu e apresentou sua obra diante do Pai. Cada etapa, invisível aos olhos humanos, foi arquitetada em silêncio, mas com impacto cósmico. E agora eu te pergunto, quantos realmente entendem a profundidade desses 3 dias?
Quantos percebem que o maior triunfo não foi apenas sair do túmulo, mas invadir o domínio da morte e desarmá-la de dentro? Se você chegou até aqui, saiba que nada disso foi em vão. Essa revelação chegou até você porque há um chamado. Talvez você tenha se afastado, talvez nunca tenha compreendido o que Cristo fez nesses dias ocultos. Mas agora você sabe, Ele desceu às profundezas por amor a você. Ele venceu a morte para que você não fosse mais escravo dela. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu recebo a vitória de Cristo. Compartilhe com alguém que precisa saber que o fim não é o túmulo, mas a eternidade. E lembre-se, onde parecia haver silêncio, ali ecoava a maior proclamação da história. Onde parecia haver trevas, ali brilhou a luz eterna. Onde parecia haver derrota, nasceu a vitória que nunca mais será desfeita.